Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com um pequeno assentamento em uma área semiárida. Caminhões estavam estacionados ao lado das construções. No interior, havia 2 reféns. Um dos reféns, um tenente, se desculpou por tudo o que havia acontecido. O outro, o professor, pediu que ele não dissesse isso. Ele que deveria se desculpar por tudo o que aconteceu, já que acabou arrastando o tenente para essa situação quando veio salvá-lo. O tenente baixou a cabeça e pensou que a operação de resgate teria sido bem-sucedida se o informante não os tivesse traído. O poder militar dos sequestradores não estava no nível da milícia. Todos eram soldados bem treinados. O tenente cerrou os dentes e percebeu que havia 3 vezes mais deles do que lhes haviam dito, e eles conheciam todas as suas rotas e o horário exato da operação, então tinha sido uma armadilha desde o início para capturá-los. Os reféns estavam sentados em uma cela. Passos de alguém foram ouvidos. A porta se abriu e um prisioneiro foi arremessado para dentro da cela. O homem estava ensanguentado e respirava pesadamente. Os olhos do tenente do exército se arregalaram quando ele viu seu camarada Sargento Kim naquele estado. Ele se levantou e xingou o sequestrador. O sequestrador disse algo numa língua incompreensível e então atingiu o prisioneiro na cabeça com a coronha de seu rifle. O soldado caiu de joelhos. O sequestrador saiu da sala com um sorriso no rosto. O tenente levantou a cabeça e olhou para a porta se fechando. Agora havia 3 pessoas sentadas na sala. Ele baixou a cabeça e pensou que o sequestrador estava apenas brincando com eles. O sargento olhou para cima e perguntou se estava tudo bem. O tenente confirmou e perguntou o que tinha acontecido com o resto da tropa. O sargento Kim desviou o olhar e explicou que eles foram levados para outro lugar, então ele não sabia nada sobre eles. Os reféns se viraram quando ouviram passos se aproximando. Olhando para a porta, o tenente viu que o sequestrador voltou à sala novamente. Ele olhava para os prisioneiros. O tenente estreitou os olhos e perguntou o que ele queria. De repente, o sequestrador caiu com algo enfiado na sua nuca e atrás dele havia uma silhueta. O estranho, cujo rosto estava escondido sob um lenço, perguntou se o prisioneiro era o tenente Kang Han Chan. Franzindo a testa, Kang Han percebeu que o homem estava falando coreano e perguntou quem ele era. As pessoas sentadas na cela olhavam em silêncio para o estranho. Mesmo que soasse estranho, era definitivamente coreano. Estreitando os olhos, o homem respondeu que estava ali para resgatá-los e pediu que o tenente Kang Han pegasse os outros prisioneiros e os seguissem. Todos caminharam por um longo corredor. O homem misterioso na frente, seguido pelo tenente Kang, o sargento Kim e o professor. Havia cadáveres dos sequestradores espalhados por todo o corredor. Kang ficou perplexo com a quantidade de mortos e pensou que deveria ter ouvido a carnificina da cela já que tantos morreram, mas não conseguiu ouvir absolutamente nada. Segurando um fuzil nas mãos, o tenente perguntou de que divisão o homem era e quantas pessoas estavam participando desta missão. O homem apenas respondeu que não poderia dizer com quem estava trabalhando e que era a única pessoa nesta operação de resgate. O tenente Kang ficou surpreso e se perguntou se o homem realmente eliminou todos aqueles sequestradores sozinho e ainda por cima de forma furtiva. No meio do corredor, um homem abriu a porta e começou a entrar. O tenente franziu a testa e pensou que o inimigo tinha aparecido num momento muito inoportuno. O sequestrador tirou uma arma do bolso interno do casaco e um outro homem estava atrás dele se levantando para ver o que tinha acontecido. Os olhos do tenente se arregalaram e ele percebeu que havia mais um lá dentro. Não seria possível se livrar dele silenciosamente. Antes que o tenente Kang pudesse efetuar um disparo, o homem que o resgatou correu para frente desarmado. Ele conseguiu desarmar o inimigo numa fração de segundo e atingiu o criminoso no maxilar. O sequestrador caiu no chão desacordado. Seu cúmplice pegou um fuzil e o mercenário balançou a mão. Uma faca voou em alta velocidade e perfurou o peito do sequestrador. O inimigo caiu no chão morto. Kang Han ficou olhando impressionado para o mercenário. O homem estava acoplando um silenciador à pistola. Kang pensou que era insano o mercenário ter derrubado os 2 em um instante sem nem ao menos usar uma arma de fogo. O tenente queria saber de qual divisão era aquele homem. O mercenário terminou de preparar sua arma e explicou que de agora em diante precisavam acelerar o ritmo e prometeu cuidar dos inimigos para que os outros não precisassem usar suas armas a menos que seja uma emergência. Surpreso, o tenente Kang concordou e pensou que eles estavam sendo tratados apenas como pesos mortos.
Mais para frente na construção, balas voavam do cano da pistola do mercenário. Vários tiros atingiram os sequestradores. O mercenário correu agilmente para frente segurando sua pistola. Ele disparava no inimigo antes que eles sequer conseguissem mirar. O número de corpos no chão aumentava a cada minuto. O tenente Kang acompanhava o mercenário bem de perto. No caminho à frente, várias pessoas discutindo algo em uma língua desconhecida. O tenente levantou seu rifle e concluiu que o mercenário iria precisar de ajuda com os múltiplos inimigos. Infelizmente não seria mais possível continuarem se movendo em silêncio. O mercenário correu até a curva. Os olhos de Kang Han se arregalaram e ele se perguntou o que o homem estava pensando saindo correndo daquele jeito. Em momentos como aquele, era preciso pensar com muita calma antes de agir. Havia 3 criminosos parados no corredor. O mercenário entrou deslizando. Ele levantou sua arma. Os sequestradores o viram e ficaram surpresos. Antes de conseguirem sequer apontarem suas armas ou terem alguma reação, o mercenário atirou várias vezes neles, não lhes dando chance. O mercenário continuou correndo. Ele inseriu um novo carregador na arma. O tenente apareceu na curva para cobri-lo, mas ficou espantado vendo os cadáveres deitados no chão. Kang Han só pensava que aquele homem era um verdadeiro monstro. O tenente Kang pensou que seu salvador era muito irresponsável. A movimentação que o homem fazia não era de alguém do exército. Eles se aproximaram para fora da construção. O mercenário olhou cautelosamente pela quina do muro. Ele levantou o punho e disse que precisavam esperar ali por um minuto. O tenente perguntou por que deveriam esperar. O homem apenas virou e olhou silenciosamente para o lado e o militar imediatamente olhou na mesma direção. Seus camaradas estavam se aproximando lentamente deles, pois estavam muito cansados. Cerrando os dentes, o tenente percebeu que estava muito ocupado correndo e não levou em conta a resistência deles e começou a se culpar por não pensar nisso. Ele olhou para o mercenário e percebeu que o homem não estava simplesmente correndo sem pensar, ele já havia calculado tudo. O tenente olhou bem nos olhos do mercenário. Suas pupilas eram pretas. Olhando para ele, Kang Han lembrou que seu coreano tinha a gramática correta, mas com uma pronúncia estranha. O tenente baixou sua arma e perguntou diretamente ao mercenário se ele era coreano. Kang Han franziu a testa e pensou que ele estava certo já que não houve negação do homem. O mercenário anunciou que o tempo havia acabado, era a hora de irem. O grupo foi correndo em direção à mata de grama alta. Os reféns caminharam lentamente pelo campo. À frente estava um veículo militar com 4 soldados aliados. Sorrindo, o tenente os reconheceu como membros do pelotão que haviam sido levados para outro lugar e perguntou o que havia acontecido com eles. Um dos soldados acenou com a mão e contou que o mercenário os havia salvado e pediu que esperassem ali. O mercenário disse que teriam que se separar ali e pediu que continuassem para o sudoeste. Lá encontrariam pessoas que já estavam esperando por eles. O tenente agradeceu. O mercenário disse que não precisava de agradecimento, ele estava simplesmente seguindo ordens. O tenente sorriu, ele confirmou o que já sabia, o homem era um mercenário. Kang Han estendeu a mão com um sorriso no rosto. Mesmo que fosse uma ordem, ele disse que gostaria de agradecer, não importava o motivo, o homem salvou sua vida e de seus camaradas. O mercenário olhou para ele em silêncio. Então o jovem baixou o olhar. O soldado ficou com a mão estendida, esperando uma reação. Ao longe, silhuetas de pessoas eram visíveis atrás dos arbustos próximos. Houve um clarão. Os olhos do mercenário e do tenente Kang Han se arregalaram com o som. O mercenário virou a cabeça e ordenou que todos se abaixassem no chão. Os soldados ao lado do carro olharam para ele confusos. Naquele exato momento, houve uma enorme explosão. Uma grande nuvem de fumaça e poeira subiu. O tenente ferido agarrou sua cabeça e se perguntou se eram sons de morteiros. Agachado no chão, o tenente mal conseguia ouvir por causa do impacto. Ele procurou localizar seus camaradas e o professor. Eles estavam agachados atrás da picape tentando se proteger em meio à fumaça. Kang Han percebeu que felizmente, eles pareciam estar bem. O tenente olhou chocado ao redor quando ouviu o som de tiros. Havia 3 pessoas ao lado do morteiro. Uma delas tinha acabado de tomar um tiro na cabeça. O tenente olhou ao redor procurando de onde vinham os tiros. Kang Han viu seu salvador atirando com um rifle e ficou surpreso com o fato de que mesmo durante tudo isso, ele conseguiu se recuperar e começar a contra-atacar. Agachado, o garoto disparava sem parar,
mesmo com o sangue escorrendo da sua cabeça. O tenente ficou em choque com o que estava vendo. O tenente não conseguia acreditar que aquele mercenário que o salvou era apenas um garoto. 6 meses se passaram desde aquele dia. As alunas olhavam para frente quando a professora chamou sua atenção. Um aluno olhou para frente se perguntando quem era aquele desgraçado. Outro apenas permaneceu em silêncio. A professora se aproximou do recém-chegado e informou que a partir daquele dia, o novo aluno estudaria na classe deles. Yu Jin sorriu e disse que tinha prazer em conhecê-los. Yu Dayun estava escrevendo algo em seu caderno. Ela se perguntou se seu irmão estava em aula naquele momento. De repente, uma colega de classe entrou na sala gritando. Ela disse que tinha acabado de ver um rapaz extremamente bonito perto da diretoria e que ele havia acabado de se transferir para a escola. Dayun observou a multidão tentando descobrir quem era o novo cara. Ela fechou os olhos e pensou que provavelmente era seu irmão. Logo, seus olhos se abriram lentamente. Ela olhou fixamente para o caderno, pensando em seu irmão. Ela nunca pensou que Yu Jin, que todos acreditavam ter morrido num acidente de avião com seus pais, voltaria depois de 10 anos. Yu Dayun se lembrou do avião em que seu irmão havia chegado. Ela olhou com expectativa para a porta pela qual ele estava prestes a passar. Quando viu, ficou atônita. Seu avô agarrou o rosto de Jin e chorou, feliz por ver que seu neto estava vivo. Um momento depois, ele o abraçou. O rapaz baixou a cabeça e olhou para sua irmã. Ela estremeceu, não sabia como agir. Os lábios de Jin se esticaram e se transformaram em um sorriso para a garota. De repente, Dayun abriu os olhos e voltou à realidade quando alguém a chamou. Jin estava ao lado da mesa da garota e perguntou por quantas vezes mais ela teria que chamá-la. Cruzando os braços sobre o peito, Jin perguntou a Dayun se ela trouxe seu uniforme de ginástica. Se sim, ela o daria a ela. Levantando a cabeça e olhando para sua colega de classe, a garota perguntou o que ela vestiria se desse o uniforme a ela. Jin sorriu ironicamente, perguntando a Dayun se ela havia enlouquecido. Todas as garotas da turma congelaram de medo ao ouvir a pergunta. Jin bateu em Dayun, dizendo que ela não tinha o direito de responder a ela e que ela mesma descobriria o que vestir. Ying olhava para seu telefone enquanto sua amiga perguntava a Dayun se ela havia esquecido a noção com quem estava falando. Suas colegas de classe se viraram, decidindo não interferir. A garota baixou a cabeça quando Jin perguntou se ela queria ser espancada novamente e chorar na frente de todos. Em outra sala da escola, onde Yu Jin estava sendo apresentado à turma. A professora explicava que o rapaz havia morado fora durante muito tempo por motivos pessoais, então todos deveriam ajudar ele a se adaptar à nova vida. A professora pediu que ele fosse e se sentasse na cadeira vazia no fundo da sala. Jin começou a caminhar indo para sua cadeira. Li Jaeon olhou irritado para o aluno novo. Ele se perguntava por que todo mundo estava se derretendo por aquele babaca. Para ele, o aluno novo era só mais um pateta. Ju Yeokjin, que estava sentado atrás dele, chamou por ele. Jaeon riu e pensou que Jin estava andando de boa igual um otário. Ele iria fazer o aluno novo provar um pouco de humilhação no primeiro dia. Ele estendeu a perna. E Jin, no entanto, conseguiu parar bem na frente dele. Li Jaeon ficou surpreso que o aluno novo não caiu. E Jin baixou a cabeça e olhou fixamente para a perna do rapaz. Jaeon cerrou os dentes irritado, não entendendo como não tinha dado certo. Ele havia calculado o tempo perfeitamente. Jaeon olhou para cima para ver o Yu Jin olhando para ele em silêncio. Com raiva, ele começou a pensar quem o aluno novo pensava que era para encará-lo. Não se mexendo, Jin continuou olhando silenciosamente para Li Jaeon enquanto ele perguntava por que um idiota estava olhando fixamente para ele. Yu Jin não pôde deixar de se lembrar do tenente dizendo para ouvir com atenção. Enquanto estivesse vivendo na Coreia, ele deveria evitar de entrar em brigas a todo custo. O rapaz disse que já sabia disso. O tenente ficou um pouco espantado com a resposta, não a esperava. Jin respondeu que isso era claro, não teria como se meter em briga sem ter conexões o suficiente para apoiá-lo. Ele não tinha intenção nenhuma de se precipitar e acabar morto como um amador. O tenente nem se mexeu enquanto ouvia perplexo. Franzindo a testa, Jin disse que ele era um profissional que havia vivido no campo de batalha por 10 anos. Kang Han levantou a mão interrompendo o rapaz e disse que não era isso que estava dizendo. Ele estava falando para o rapaz não brigar porque ele estava preocupado com os oponentes.
Yu e Jin ficou imóvel olhando em silêncio. Li Jaeon perguntou por que o idiota continuava olhando fixamente para ele e se ele queria morrer. O olhar do ex-mercenário ficou cada vez mais sombrio. E então, a professora perguntou por que ele parou de repente ali. Sorrindo para a professora, ele se desculpou com ela. Então ele passou por seu colega de classe. Jaeon sorriu e disse que o aluno novo estava com medo, ele não passava de um nada. E Jin continuou caminhando em silêncio. Ju Yeokjin suspirou e fechou os olhos. A professora olhou para Park Yunchan e pediu para ele cuidar do recém-chegado já que estava mais perto. Ao terminar a aula, a professora se despediu e desejou a todos um bom dia. Park Yunchan sorriu e se apresentou ao aluno novo e Jin o cumprimentou de volta. Yunchan olhou para o lado e se virando para Jin, cochichou que viu Jaeon estender a perna para ele, apontando para o rapaz de cabelo comprido. Ele o apresentou. Então ele apontou para Yeokjin e disse a Jin para ter cuidado com eles dois. O ex-mercenário olhou fixamente para os dois garotos. Um momento depois, ele sorriu, fechou os olhos e agradeceu a Yunchan pelo aviso. O garoto esfregou o pescoço e sorriu, pensando que o recém-chegado parecia ser uma pessoa legal. Logo o professor de matemática entrou na sala. Perto do quadro, ele disse aos alunos para abrirem a página 47. Depois disso, no decorrer da aula, enquanto alguns bocejavam, Jin olhava para o quadro e então involuntariamente para seu colega de carteira, em seguida para o aluno que o provocou que estava sentado na frente dele. Para outros alunos se divertindo. E então, ouvindo o barulho lá fora, voltou seu olhar pela janela. Ele viu uma multidão de alunos jogando bola e ficou atônito. No passado, Jin teve que correr em meio a um temporal enquanto segurava uma arma. Mesmo que não tivesse forças, ele cerrou os dentes e correu. O garoto estava atravessando o rio com seu grupo. O treinamento que passou era intenso e exaustivo. Tudo o que aprendeu foi como se preparar para o combate e como finalizar inimigos. Mesmo quando criança ele já estava segurando um fuzil aprendendo a atirar. Yu Jin fechou os olhos calmamente e abrindo-os novamente. Ele pensou que este país era muito pacífico. Logo as aulas terminaram. Dayun saiu da escola sozinha. A garota parou surpresa quando viu seu irmão. Ele estava no portão esperando por ela. Apontando para si mesma, ela perguntou a Jin se ele estava esperando por ela. O garoto respondeu dizendo que sim, queria ir para casa junto dela se ela não tivesse compromisso. A garota balançou a cabeça e disse que não tinha planos. Jin sorriu para sua irmã dizendo que então eles iriam para casa juntos. Dayun sorriu olhando para seu irmão. Durante o caminho, já afastado da escola, ambos caminhavam em silêncio. Jin perguntou se ela também achava a situação embaraçosa. Dayun, envergonhada, respondeu que não era tão embaraçoso, só um pouquinho. Sorrindo para sua irmã, o rapaz disse a ela que ele se sentia da mesma forma. A garota virou a cabeça e olhou silenciosamente para seu irmão enquanto ele dizia que só tinha 9 anos durante o acidente. Então ele tinha poucas memórias dela e do avô. Tudo o que ele sabia era que tinha uma irmãzinha e um avô. Dayun agarrou as alças de sua mochila quando ouviu suas palavras. Logo, os dois chegaram perto de uma loja de conveniência. Dayun parou abruptamente quando ouviu a voz de Ying. Ying estava sentada numa mesa com 2 colegas de classe. A garota desviou o olhar e olhou para Dayun confusa. A irmã de Jin ficou horrorizada enquanto ela pensava o que deveria fazer. O garoto sentado ao lado de Ying perguntou quem era aquela garota. Ying respondeu, dizendo que era a garota que Jin estava mirando. Sorrindo, Ying perguntou a Dayun quem era o garoto ao lado dela, se era seu namorado. O irmão e a irmã viraram suas cabeças e olharam para Ying. Dayun estremeceu e levantou as mãos, dizendo que era seu irmão. Curioso, Jin perguntou a sua irmã quem era a garota. Ela se virou para seu irmão e disse com uma voz trêmula que era uma amiga da turma. Ying sorriu maliciosamente e perguntou Dayun se elas eram amigas. Se tremendo toda, Dayun ficou sem saber o que responder. Ying insistiu perguntando se elas realmente eram amigas. Um dos colegas de Ying encarou Jin e perguntou por que Jin estava o encarando. O cara disse a Jin para olhar para o outro lado se não quisesse morrer. O amigo de Ying que estava sentado ao lado dela disse que o irmão de Dayun estava louco para ainda continuar olhando. Jin não se mexeu, continuando a olhar para os caras como se fossem alvos. Um dos valentões se levantou e cuspiu. Ele começou a se aproximar de Jin.
perguntando se por acaso ele era surdo. Parado na frente dele, o valentão perguntou se Jin estava querendo morrer tentando parecer legal na frente da irmãzinha. E Jin olhou calmamente para o cara na frente dele. Para ele, esse cara estava cheio de aberturas. Olhando para baixo, ele pensou que o valentão encurtou a distância como se não importasse. O mercenário olhou para a garganta do cara e percebeu que ele estava revelando cada ponto fraco em seu corpo. Até suas mãos estavam nos bolsos e não aparentava estar carregando uma arma. E Jin não conseguia entender como o cara estava tão confiante mesmo mostrando tantos pontos francos. O ex-mercenário não pôde deixar de se lembrar do tenente lhe dizendo para não brigar. Ele suspirou, decidindo não prestar atenção no valentão, era melhor apenas deixá-lo em paz. Irritado, o cara de repente agarrou Jin pelas roupas e levantou a mão, perguntando se ele achava que podia ser ignorado tão facilmente. Dayun se curvou bruscamente, pedindo desculpa. A garota explicou que seu irmão morou muito tempo fora e ainda não tinha se acostumado com a cultura da Coreia. Todos olharam surpresos para a reação de Dayun. O valentão olhou para a garota e disse que não se importava com isso. Ele apertou a camisa de Jin com mais força, dizendo que o pedido dela não importava, isso não significava nada para ele. O ex-mercenário olhou para sua irmã e viu Dayun tremendo de horror enquanto olhava fixamente para o valentão. Jin atingiu abruptamente a mão do valentão e se soltou. O cara agarrou sua mão sentindo muita dor e se perguntando que golpe esquisito foi aquele. O ex-mercenário jogou sua mochila no chão e começou a se aproximar de sua irmã. Ele tirou o terno e ficou na frente de Dayun. Ela levantou a cabeça, olhando confusa para seu irmão. Ele sorriu docemente, dizendo a ela para ficar ali. Jin pegou o terno e cobriu a cabeça da garota pedindo para ela ficar só um pouco daquele jeito. O valentão gritou chamando Jin de merda e o atacou. Jin semicerrou os olhos e acertou uma cotovelada no nariz do cara. O corpo do valentão começou a cair para trás enquanto sangue voava pelo nariz. Um momento depois, ele caiu derrubando as mesas e cadeiras da loja. Seu amigo se levantou furioso. O ex-mercenário disse que parecia ter quebrado sua promessa ao tenente no primeiro dia. Então ele se virou para o segundo oponente. O cara gordo estava desmaiado. Seu amigo estava furioso e suando perguntando que merda tinha acabado de acontecer. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.